Sinais da mediunidade em você. Você já pensou quais são esses sinais? Você tem esses indicativos que você é um médium? Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre esses sinais da mediunidade. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo clínico. Tratamos sobre paranormalidade e outras questões da mente que podem ser ansiedades, medos e coisas do tipo. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os problemas da mediunidade, essas questões dos sinais. Quais são os sinais para você dizer assim, nossa, agora eu entendo que eu sou médium. E eu também sou médium desde criança, por isso eu conheço, eu estudo esses sinais, essas questões da mediunidade desde muito jovem. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto e entender. Primeira coisa importante a você compreender sobre a mediunidade. Primeiro, dentre as paranormalidades, dentre as capacidades psi, imagine um grande guarda-chuva, né? Capacidades psi. A mediunidade embaixo desse guarda-chuva é uma delas. Uma. Ela não é tudo que existe em capacidades paranormais, em capacidades psi. Existe a mediunidade. O que é ela? É exatamente a capacidade de comunicação com espíritos. E só isso. Dentro da parapsicologia, a mediunidade é classificada desta forma. Ela só envolve comunicação com um espírito. Então pense, para você saber se é um fenômeno mediúnico ou não, tem um espírito envolvido na história? Se não tem, então não é mediunidade. Você está tendo uma outra coisa, certo? Se tem um espírito, você está vendo, falando com ele, ouvindo, então você tem mediunidade, é uma comunicação mediúnica. Bem, mas por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que as pessoas caracterizam como mediunidade e não são. Por exemplo, sonhar com o futuro, não é mediunidade. Ter clarividência, não é mediunidade. Sair fora do corpo à noite, experiência fora do corpo, não é mediunidade. Então todas essas coisas, pré-cognição, experiências fora do corpo, não são mediunidade. Mas algumas pessoas classificam, né? Por exemplo, você chegar num lugar e sentir energias de um lugar. Isso não é mediunidade, porque não tem espíritos na história. Então, entendemos essa divisão. Mediunidade envolve relação com espíritos. Agora vamos entender o porquê e de onde vem a mediunidade. Nós chamamos isso na parapsicologia de fatores de predisposição. Dentre esses fatores de predisposição, existem muitos, mas eu vou falar dois bem simples para você entender. É claro que para a gente fazer um estudo completo, teria que ser através de uma consulta clínica, onde você explicaria toda a sua vida para a gente entender. Mas veja, dois bem simples. A questão, na sua família, existem outras pessoas que são médiums? Existem pessoas que, de repente, não só médiums, mas pessoas que têm outras capacidades psíquicas. Como, por exemplo, a gente fala assim, eu tive uma avó que lia cartas. Eu tive uma avó, uma tia que benzia. Ou seja, são capacidades de cura, capacidades de pré-cognição ou de clarividência, que podem envolver também a mediunidade. Porque geralmente essas capacidades nunca vêm sozinhas. É muito difícil a pessoa estar sozinha em uma dessas capacidades. Sempre tem alguma coisa a mais, tá? Porque tem pessoas que acreditam nisso, né? Se eu for médium, eu não sou mais nada. Se eu for clarividente, eu não sou mais nada. Então não funciona dessa forma. Se existem pessoas na família, este é um fator de predisposição. Outro fator de predisposição, as crenças da família. Sejam as crenças culturais ou as crenças religiosas, se envolve a crença no sobrenatural ou a crença em vida após a morte ou vidas passadas. Se a família tem essas crenças já incutidas ali, culturalmente e religiosamente, fica mais fácil de você adentrar nesse mundo, porque isso não vira uma coisa impossível para você. Então deixa como se fosse uma porta ou uma janela aberta. Agora vamos falar daqui e daqui, né? A mente e o corpo, a sua consciência, o seu espírito ou o seu corpo fisiológico. Existem sinais, sim, físicos, por exemplo, no corpo relativos à mediunidade. Muitas pessoas falam que a mediunidade ela vem através da nossa glândula pineal, a percepção do extrasensorial. Porém, não existem estudos completos, definitivos em relação a isso. Mas uma coisa que mais indica é que a glândula pineal tenha uma participação importantíssima ou talvez vital, certo? Então vejam, no corpo nós sentimos através de sensações muito peculiares, desde as mais simples, por exemplo, arrepios. Tem pessoas que têm arrepios com a presença de espírito como se fosse, sabe quando passa um vento frio e a tua pele arrepia? E a pessoa sente aquilo ali na presença. Porém, lembre-se, um vento frio pode ser só um vento frio, pode não ser um espírito. Às vezes a pessoa fica, qualquer arrepio que dá, uma presença espiritual.
Por quê? Aí ela já mistifica as percepções dela. Então, como você sabe se esse arrepio é só um frio ou pode ser uma presença espiritual? Quer saber como é que faz isso? Você tem que olhar o arrepio, pensar no arrepio, senti-lo e pensar no que acontece aqui, naquele momento do arrepio. O que se passa pela sua mente? Você tem que aprender a assistir a sua mente. O que estava passando na minha mente quando aconteceu esse arrepio? Porque se você estava fazendo qualquer outra coisa, aconteceu o arrepio, um pensamento diferenciado daquilo que estava na sua linha de pensamento naquele momento, é muito mais possibilidade que seja uma presença espiritual do que qualquer outra coisa. Ou seja, não é um simples vento, uma mudança de temperatura. Então, esse é um jeito. Então, isso é o fisiológico. Outras questões dentro do corpo, como por exemplo, você começar a se sentir pesado, simplesmente do nada, né? Como as pessoas gostam de falar, do nada comecei a ficar pesado. Não existe esse nada, existe algo, por isso que está acontecendo. Então, você começou do nada a se sentir meio pesado. Aquilo foi, parece que criando um cansaço, como se alguém estivesse lhe empurrando, ou nas suas costas assim, ou aqui nos ombros empurrando para baixo. Não significa exatamente que o espírito está empurrando. É uma sensação. Isso acontece e tem pessoas que quando um espírito tem uma energia muito pesada, você sente no estômago, sente uma pressão ou você sente um desconforto estomacal, onde muitas pessoas sentem enjoo e esse enjoo depois se transforma em dor de cabeça. Então você fica pesado, enjoado e com dor de cabeça. Então são energias pesadas. Existe uma outra sensação. Todo mundo fala do que é pesado, né? Do que é difícil, do espírito mau e coisa do tipo. Tá, mas e se for um bom espírito? A sensação que o bom espírito dá é como se você estivesse sendo erguido. Olha que engraçado. Energia pesada parece que você está sendo empurrado para baixo. Quando é um bom espírito, um espírito elevado perto de você, parece que você está sendo erguido, como se você estivesse quase que flutuando. Algumas pessoas têm sensação de expansão no corpo, como se o corpo aumentasse. Onde na verdade é a sua psicosfera aumentando, é o seu corpo espiritual que consegue expandir a consciência, ou como as pessoas chamam, aura, um monte de nome para isso, com uma dificuldade de definição tremenda na comparação de um para o outro. Mas é como se você sentisse inflar. Aí você tem mais percepções ainda do ambiente, porém tudo isso é agradável. Lembre-se sempre que toda sensação no corpo, seja no estômago, o pesado que você sente, arrepio, sempre pense o que acontece aqui, na minha mente. Não pare, porque se você estava fazendo uma atividade qualquer e de repente vem um pensamento totalmente diferente, firma-se a ideia, o indicativo que o que está acontecendo ali é espiritual, existe uma presença. Então você precisa traçar essa ideia que existe o teu corpo, a tua mente, o teu espírito. E aí você tem que juntar esses dois. O que acontece no meu corpo e na minha mente? Que é, como eu falei, um desconforto no estômago. Se não traz nenhum pensamento diferente, é porque é só um desconforto no estômago. Você comeu alguma coisa que não caiu bem. E dentro da mente, quando eu falo mente, envolve também sentimentos. Que sentimentos que trazem? Por isso que os médiuns têm mudanças de humor. Então pense sobre isso. Seu corpo, sua mente, o que você sente. Lembre-se do que eu falei lá da predisposição, né? E é claro, existe um mundo de coisas para te ensinar. Se você quiser aprender como isso funciona, vamos até ter um curso dia 8 de junho no meu site andersongomes.net. Clicando em curso, você pode acessar lá como vai ser o curso e se você pode fazer. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.